Olá pessoal, tudo bem? Olha só, na aula de geografia de hoje a gente vai retomar um assunto que a gente trabalhou no mês passado, a questão da vida dos povos indígenas, né? De como eles trabalham e como eles vivem, tá bom? E a partir desse textinho, que está no livro de geografia de vocês, a gente vai ver um pouquinho da vida deles, aquela relação geográfica, tá bom? E a questão também, pessoal, do tema de português, a compreensão e interpretação de texto para responder uma pergunta, um exercício, tá bom? Então vocês vão acompanhar esse texto, ler com a família de vocês, relendo, tá bom? Para poder achar as respostas da atividade seguinte. E a gente trabalha nesse texto a questão também de brincar, né? Essa semana é a semana nacional do brincar, tá bom? Então a gente vê essa relação também de como eles brincam, do que eles usam na sua vida, tá certo? Nas aldeias. Vamos ao texto? A vida de um povo indígena. Vamos conhecer um povo indígena que vive na Amazônia, os Maraguá. Brincar é uma das atividades do dia a dia mais esperada pelas crianças da comunidade Maraguá, como conta o escritor Iaguaré Yaman. O que é que o escritor diz? Na minha aldeia, no Paraná, do Uraiá, no lugar de brincar que as crianças mais procuravam era a beira do rio. E a brincadeira que mais nos divertia era o pega-pega dentro d'água, que chamávamos manja ou pira. Era todo dia. Começava nas brincadeiras, nas primeiras horas da manhã, quando íamos buscar água para pôr no pote. Responsabilidade de todo menino e menina. Só escovar os dentes não bastava para satisfazer nosso começo de dia. Então aproveitávamos para pular na água. Aí sim, depois de uns 30 minutos bem brincados, o dia estava ganho. Saíamos realizados da água, na certeza de que retornaríamos após o almoço, onde passaríamos a maior parte do nosso tempo livre, mais ou menos 2 horas. Eram 3 banhos diários, e no pôr do sol, após terminar o último dever para com os adultos, que geralmente era ajudar na plantação de maniva ou buscar lenha no roçado, corríamos todos numa só algazarra para o caminho do porto e assim nos jogar de encontro à água mansa. E como destino já nos esperava para agitar-se. A beira do rio todo virava uma festa. Então, esse textinho de Iaguaré Yaman, como diz aqui, ó, a legenda, a parte de onde veio o texto, né? Ele passa um pouco dessa questão da importância do brincar para as crianças Maraguá, tá certo? E nessa semana, a semana do brincar, eu trago para vocês lerem esse textinho e pensarem um pouquinho em como vocês brincam e nessa importância do brincar para toda a infância de vocês. Aí o texto termina assim, ó. Para os Maraguá, a infância é muito importante. Eles até têm um símbolo que representa a infância. Olha o símbolo que representa a infância para essa tribo. Essa madeira, esse desenho, tá vendo? Olha a forma do desenho, como foi trabalhada, tá certo? E a partir daí a gente vai para o nosso exercício, pessoal. Que é assim, ó. São 2 questões. A um diz assim, ó, completa o quadro de acordo com o texto e as informações sobre você. Então vocês vão retornar no texto aqui e vão responder essas perguntas aqui, ó. Aqui temos as atividades, né? Aqui temos as brincadeiras que as crianças Maraguá usavam e praticavam, os horários e tudo, e você vai responder aos seus momentos de brincar aqui, tá certo? Então a primeira pergunta diz assim, ó. A brincadeira preferida. Então vão no texto e consultem a brincadeira preferida dos índios, das crianças Maraguá. Respondam aqui. Depois respondam aqui sua brincadeira preferida. Depois,
a segunda pergunta. Onde brinca? Onde os índios brincavam? Respondam aqui e depois onde você brinca. Tá certo? Aí com quem brinca é a terceira pergunta. Com quem brinca? Com quem os índios brincavam? E com quem você brinca? Tá bom? Na quarta, o horário em que brinca. Os índios brincavam em vários horários. Vejam lá no texto e respondam aqui. E que horários você brinca? E depois, para terminar, diz assim, ó, deveres além de brincar. Então, quais os deveres que os índios tinham, além de brincar, o que é que eles faziam na aldeia, os índiozinhos? Voltem lá no texto, consultem, respondam aqui. E aqui, o que vocês fazem além de brincar? Quais os seus deveres? Vocês ajudam seus pais, seus familiares? O que fazem? Tá certo? Depois a gente vai para 2, que a 2 diz assim, ó. Que tal fazer como os Maraguai e criar um símbolo para representar a sua infância? Desenhe no espaço a seguir, depois mostre o símbolo para a turma. Então você vai postar no grupo, tá certo? Pensem num desenho de brincadeira, num desenho que vocês vão criar como os índios da tribo Maraguá criaram esse desenho aqui, ó, para representar a brincadeira para eles. Vocês vão criar um desenho que vocês têm na cabeça, pensem aí, um desenho, um símbolozinho que representa o brincar para vocês, tá certo?